Olá, eu sou a Marcela Benvenu. Estou aqui para convidar vocês para vir fazer esse curso do Museu da Dança, que é o módulo 3, História do Jazz da África ao Brasil. Vem para cá. Sou jornalista de formação e tenho uma especialização em estudos contemporâneos em dança pela Universidade Federal da Bahia e um mestrado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Eu co-dirijo o Congresso Internacional de Jazz Dance no Brasil e o site Revista de Dança. E hoje eu sou coordenadora de comunicação e educativo da São Paulo Companhia de Dança. O grande objetivo é desmistificar algumas questões sobre a história do jazz, né? O jazz é uma dança que tem técnica, que tem história. Então é traçar um pouco esse panorama, dando pontes para a gente poder pensar e fazer conexões com a nossa própria história. É começar a entender como que esse jazz nasce na África, uma dança negra, que sofre influências de muitas danças anteriores, polka, cha-cha-cha, mazurca, e entender como que isso se organiza naquele lugar. E depois como que essa dança vai para os Estados Unidos. E a gente tem essa coisa do jazz americano, da questão do musical, mas muito aconteceu antes do jazz ir para Broadway e ser um musical, né? Uma comédia híbrida, um jazz nascido de multiplicidades anteriores, de pensar essa dança antes como uma dança que estava no coro, que as pessoas eram escolhidas pela beleza e não pela sua capacidade técnica. Então, como que essa comédia se organizou e se juntou ao cinema antes de chegar na Broadway, né? Pensar a Broadway como essa rua, né? Não só como esse estilo. E o que caracteriza o musical diferente da dança? Junto o canto, junto a interpretação, como que isso se dá, né? E o jazz fora do musical, né? O jazz fora desse lugar. E pensar muito as correntes, porque o jazz tem técnica. E é uma coisa muito bacana da gente descobrir e desvendar, assim como o balé, ou a dança contemporânea, ou o sapateado, os estilos, as linhas, né? Giordano, Fosse, e pensar como que isso tudo se organiza e a gente vai convivendo com essas técnicas e conhecendo mais um pouco delas. Como é entender essa dança que vem muito pela televisão e como que ela ganha força no Brasil por nomes muito específicos, sobretudo em São Paulo, que passam a criar uma geração de bailarinos, como Roseli Rodrigues, Joyce Kerman, Rose Calheiros, em São Paulo, no Rio, Vilma Vernon, entre outros nomes, e como a gente vai tendo esses discípulos e como essas pessoas vão fazendo o seu jazz e criando formas de movimentação próprias, né? Olhando para essa dança com história, com temática, com objetivo, entendendo um pouco o jazz que a gente faz hoje, né? Olhando para essa dança com respeito, com generosidade para olhar o trabalho do outro, né? Discutir temáticas, discutir releases, que são questões muito latentes nessas coisas de história da dança, para poder como apresentar uma coreografia, como criar um contexto, falar do jazz hoje, desses nomes hoje, que é uma geração nova, mas também falar do jazz infantil, né? Que dança está se fazendo para a criança, né? Que dança se pode fazer ou se deve fazer, que tipo de metodologia usar e que tipo de técnica usar para criar uma dança que possa ter continuidade, né? Para que a gente possa ter esse corpo evoluindo e passando e criando uma linha para a gente poder pensar uma técnica, para poder pensar o jazz no Brasil. Quem dança? Né? Quem pode fazer? Todo mundo, né? Entendendo que existe história, que existe respeito e que existe amor por uma dança que sobrevive no corpo de quem faz e que é muito antiga e que a gente só tem que entender um pouco da sua história para poder olhar um pouco mais para ela.